Olá, começa agora o São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara de São Paulo. No momento da economia sem sinais de recuperação contínua e desemprego em alta, o desafio é encontrar espaço para crescer no âmbito pessoal e profissional. Mas será que é possível? O São Paulo Brasil de hoje recebe o professor de MBA da FGV, Fundação Getúlio Vargas, doutor em administração e mestre em engenharia de produção e palestrante Luciano Salamacha. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bom, Luciano? Obrigado, uma honra estar aqui. Obrigado. Então, vamos começar falando como que o senhor chegou, como que você chegou à gestão de empresas, a esse trabalho com empresas de uma maneira geral. Como é que foi esse processo e esse caminho? Sabe que às vezes você tem na sua vida situações em que você é sugado, você é imantado, você é levado para áreas em que você não imaginava. Eu, muito jovem, comecei a trabalhar no Banco do Brasil e dentro do Banco do Brasil eu tinha um privilégio, mesmo sem saber, de visitar um conjunto de empresas. E nessas empresas, por curiosidade, meramente por curiosidade, eu acabava aprendendo sobre gestão e tudo mais. Ainda assim, a minha carreira acadêmica foi para Direito, eu sou advogado, porém eu não percebia o quanto eu era qualificado naquelas visitas. Imediatamente depois que eu me formei, eu pedi demissão do Banco do Brasil a convite de um grupo empresarial para atuar numa organização. Aquilo me chamou bastante atenção porque o diretor da época me disse o seguinte, falou, olha, você tem 6 meses para conhecer a empresa e depois você vai dizer o que você vai fazer. É evidente que a inquietude, idade e aquele conhecimento que nem eu imaginava que tinha acumulado, mesclado com o direito que te dá uma noção melhor de estruturar, de criar regras, me fez fazer em muito pouco tempo, em alguns meses, grandes viradas de performance dentro da empresa. Aí eu comecei a perceber uma paixão pela gestão e talvez uma vocação para a gestão. Quando essa aptidão se junta com um caminho certo, aí você começa a ter gosto, pega brilho nos olhos, você começa a se aprofundar naquilo. Quando eu vi, eu já estava completamente tomado pela gestão. Como é que foi essa história, os primeiros trabalhos e os resultados? Assim? Os resultados foram interessantíssimos, porque, por exemplo, era uma empresa de oficinas mecânicas e comercialização de máquinas agrícolas, e eu percebia que um determinado processo em que um cliente que chegava para consertar uma máquina agrícola levava cerca de 2h30, algo que podia ser feito em 20 minutos se a gente simplesmente conectasse os pontos. Esse é um grande ponto, um grande segredo que não é segredo, que na gestão das empresas a gente precisa saber conectar, amarrar os pontos, garantir a continuidade. As empresas perdem muito hoje em termos de recursos, em termos de energia, em termos de talentos, porque as pessoas se preocuparam em se tornar especialistas de pouco e poucos entendem de muito. Então, a hora que você consegue sincronizar os esforços, encadear os esforços, você também racionaliza. Então, aquilo que em um mês e pouco a gente pegou um processo de 2h30 e baixou para 20 minutos, me deu credenciais de poder atuar em todas as outras áreas da empresa. Aí veio um outro fator importante. Por ter trabalhado no banco e ter feito concurso interno, eu tive que estudar contabilidade, que remontava ao meu pai, que tinha um pequeno armazém, um pequeno mercado, e que eu me criei ao lado do meu pai, vendo que era um processo de caixa, de contas a pagar, contas a receber. Se formou ali também todo um conceito de contabilidade. Quando eu entro na área da contabilidade da empresa, eu também tinha uma performance muito tranquila, de novo, por um conhecimento acumulado ao longo da vida de uma maneira não premeditada. Você teve esse lado aí profissional, prático nas empresas e depois teve a carreira acadêmica, né? E aí juntou as duas coisas. Como é que foi esse ingresso na carreira acadêmica? Foi uma coisa que você fez, que você quis ou também foi uma consequência do seu trabalho nas empresas? Veja, a carreira acadêmica foi uma simbiose, uma mescla de planejamento com um direcionamento da vida. À medida em que eu comecei a trabalhar nas empresas, eu percebia que não adiantava nada eu enxergar um processo que podia ser melhor. Eu precisava mexer na cabeça das pessoas que estavam executando aquele processo e criar algum tipo de convencimento, algum tipo de envolvimento, de comprometimento, para que as pessoas literalmente aceitassem a ideia e comprassem essa ideia. Foi aí que eu comecei a ter que desenvolver reuniões, treinamentos dentro das organizações para ter sucesso na proposta que eu estava dando. Aí eu percebi que eu precisaria de um background, eu precisaria de consistência naquilo que eu falava. E aí eu uni a necessidade de ter esse background e fui atrás de qualificação. Então foram 2 pós, mais um mestrado e um doutorado,
E aí isso coincidiu numa dessas pós-graduações eu ser aluno da Fundação Getúlio Vargas. E aí, numa interação com os meus professores, eu acabei sendo convidado para dar uma aula. Aí, de novo, conecte a experiência de mercado, conecte a experiência de lecionar, conecte a facilidade de se expressar. Quando eu caio numa sala de aula, eu tenho uma avaliação lá em cima. E aí as coisas se abriram de uma maneira... A gente costuma dizer que isso é sorte, né? É preparo encontrando oportunidade. Estava preparado, né? Falando um pouco de neurociência, né? Quando é que você trabalha com isso? Você tem livro a respeito disso? Quando é que a neurociência deixou de ser uma especialidade ali médica e começou a ser trabalhada nas empresas? Eu queria que você explicasse como que é esse trabalho da neurociência dentro das empresas hoje. Quando a gente fala de neuro, a gente lembra do sistema nervoso central, da medula, de todas as conexões. E sempre, na história, a neurociência esteve ligada à medicina. Então, mas a partir da década de 90, quando você tem o início de experiências científicas muito mais embasadas, com brasileiros como Miguel Nicoleles, e que fazem literalmente um mapeamento melhor da funcionalidade do cérebro. Como é que as pessoas tomam decisões? A neurociência ela sai do ambiente estritamente médico e fisiológico. Então, na fisiologia, você descobre que uma pessoa que tem mal de Parkinson, ela pode ter um problema de impulsos elétricos ou de alguma fixação cerebral. E isso pode ser trabalhado. Não é uma cura definitiva, mas você pode amenizar. Também pessoas que têm disritmia e descoordenação de movimentos pode ser alterado mediante um ajuste de impulso elétrico no cérebro. Bom, quando isso demonstra comportamento, a gente começa a conectar duas áreas importantes. A área das ciências sociais, que observa o comportamento humano, com a área da medicina. E agora, sem alguém da área das ciências sociais se tornar médico, e nenhum médico se tornar um gestor de empresas, eles começam a compartilhar os conhecimentos que são afins. E aí a neurociência é maravilhosa, porque ela recorre, por exemplo, à antropologia. Nós vivíamos em cavernas. E quando a gente estava preso numa caverna e tinha um animal feroz lá fora, quando alguém saía sozinho, o animal matava e tornava um alimento. A gente só dominou a natureza e animais muito mais fortes que nós quando passamos a viver em bandos. E na natureza, os exemplos são muito ricos de que todo bando tem um macho alfa. É aquele que assume a liderança do bando, nem sempre de maneira positiva. Então, na natureza, você tem a liderança pela força, que é o caso dos leões, dos chimpanzés, mas tem a liderança pela beleza, pela continuidade da prole, que é o caso dos pássaros, que fazem rituais para demonstrar que tem mais força. Então, quando a gente começa a trazer isso para o mundo corporativo, ora, uma empresa sim, tem um macho alfa, que é aquele que assume a liderança e que não necessariamente é aquele que tem o cargo. Às vezes você tem aquele que tem o cargo, mas você tem um macho alfa, aquele que literalmente influencia no comportamento do bando. E quando você começa a estudar esse comportamento, você percebe o quanto você pode melhorar o ambiente de tomada de decisão. Aí eu trago do ambiente da neurociência para a estratégia empresarial. Se a estratégia é tomada de decisão numa empresa, e se num conselho de administração onde eu participo, a gente toma decisões sobre um investimento de milhões, é fácil de você entender que, se naquele momento eu posso ser um executivo sentado na frente do presidente de uma empresa, mas se a minha ideia afetar esse inconsciente dele, que é a sensação de ser o macho alfa do bando, ele pode votar contra uma ideia que é a favor da empresa, pelo bem da empresa, só para mostrar quem manda. Então, quando eu começo a entender que o meu comportamento tem que ser um comportamento que não afete essa liderança, que seja compartilhadora, que não seja desafiadora, eu melhoro como profissional e melhoro a condução de uma organização. Aí a neurociência entra na gestão. Você está falando do macho alfa, eu estou vendo, imagina as mulheres assistindo a gente. Perfeito. Assim, mas tem que ser um macho alfa, assim. Quando você fala macho alfa, é um comportamento ali de liderança que pode ser exercido, enfim. Perfeito. Esse é um termo da ciência, não é um termo que eu cunhei e, na verdade, não é um termo nem que eu tenho que fazer uma avaliação. Você tocou um ponto importante ligado também à neurociência. Quando a gente aceita alguns conceitos que normalmente são chamados de memes, então os memes eles se tornaram hoje mais fortes do que a evolução genética. Você não vai, nem eu nem você, Luciano, testemunharemos uma evolução genética natural.
porque são necessárias décadas para que haja algum tipo de aperfeiçoamento natural do ser humano. Porém, os memes, que são essas unidades socioculturais, elas podem promover revoluções. A exemplo, um meme pode matar, como aconteceu em 2014, no Guarujá, em que uma pessoa coloca numa rede social a foto de uma mulher, dizendo que ela fazia parte de um grupo que dominava crianças e tal, e que tira dali meia hora. Mas nessa meia hora foi o suficiente de haver um bando de pessoas de maneira irracional, literalmente linchar e matar uma mulher. Bom, o que isso tem a ver com o comentário do macho alfa? Tem a ver com uma coisa chamada bullying, que também é um meme. Algo extremamente sério, mas que, como qualquer assunto sério, se não for tratado dentro de uma devida área, ele acaba extrapolando e passando do limite. Tanto que hoje, quando eu faço palestras para professores, eu costumo dizer o seguinte: não vamos confundir carinho com bullying. O carinho é o apelido do filho para o pai, do pai para o filho, do amigo para o amigo, e que significa formação de bando. E isso é positivo, leva as pessoas a ter uma densidade cultural. É aquilo de você ter um amigo de infância que você chamava por um apelido, que ele carinhosamente, se você se encontra dali 20 anos e chama pelo apelido, você está dando a ele um reconhecimento, um pertencimento a bando. Então é importante dizer às pessoas que a gente tem que tomar um cuidado de não querer ser politicamente correto em tudo, sob pena de perder a beleza da vida. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que respeitar, sim, todas as diferenças, sejam homofóbicas ou o que for. Falando um pouco de neurociência aplicada ao convívio social, né? Como que a gente pode usar neurociência para melhorar a nossa convivência social e principalmente o tema aqui desse debate dentro da empresa? Olha só, a maioria das nossas decisões são tomadas de maneira inconsciente. Então a gente precisa falar para os telespectadores um pouco de uma maneira muito simples, a diferença entre atenção primária e secundária. A atenção primária é aquela em que eu estou, por exemplo, me concentrando para ler um livro, o que for. Mas quando você está lendo esse livro e se concentrando nessa atividade, que é a atenção primária, você pode estar escutando o seu filho dormindo e ele faz um barulho, mas a atenção secundária é sua, que é completamente inconsciente, não precisa interromper o livro. Você escuta o barulho e diz: não é nada. Aliás, você não para pensar isso. Você simplesmente descarta aquele barulho, descarta uma série de outras coisas. De repente você escuta uma buzinada diferente, uma frenagem diferente na rua, ou o seu filho faz um barulho diferente dormindo. Opa, agora eu trago da atenção secundária para a atenção primária. Quando eu trago para a atenção primária, eu tenho uma coisa que na neurociência nos ensina muito, que é o autoconhecimento. Entender que a minha atenção secundária ela é comandada por movimentos inconscientes me leva a também chegar no mundo empresarial. Então vamos lá. Nós temos comandos que são extremamente inatos, ou seja, a gente nasce com eles, independente de querer ou não. É o desejo de lutar ou de fugir conforme a sua coragem. Porque quando você acha que aguenta, você luta. Quando você percebe que não vai vencer, você se amedronta e foge. A vontade de acasalar, porque é para aumentar o bando. E a vontade de se alimentar, porque eu quero ter preservação do meu corpo. Isso é muito fácil de entender. Quando você vai numa festa, num sábado à noite, e tem uma festa de casamento que atrasa muito, e quando servem aquele jantar, as pessoas tomadas pela fome perdem a educação. Porque os movimentos inconscientes são mais fortes do que as regras sociais. Quando, além desse primeiro movimento, que está no sistema R, chamado cérebro reptiliano, que é também chamado de old brain, do cérebro primitivo, cérebro de animal, eu tenho um lado que é o sistema límbico, que tem a ver com emoção. Autoestima, baixa autoestima. E esses elementos de autoestima, de confiança, de relações interpessoais, também vão lá para dentro do ambiente corporativo. Você pode trabalhar com alguém e por algum motivo você não gostar dela. Ela não fez nada para você, mas tem algo que as mulheres são muito mais sensitivas, têm isso muito mais desenvolvido que os homens. Eu costumo dizer que os homens são até meio bobões, porque elas realmente têm esse senso apurado, esse quinto sentido. Tá certo. A gente vai continuar essa discussão depois do intervalo. Já voltamos com o São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil. Hoje o nosso convidado é o doutor em administração e mestre em engenharia de produção e palestrante Luciano Salamacha.
Luciano, falando um pouco assim, uma pergunta que me fizeram que eu achei bastante interessante da gente analisar assim, se os principais líderes mundiais fossem uma empresa, né? Então a gente tem a Angela Merkel, que tem um perfil mais conciliador lá na Alemanha, o Putin, o Trump nos Estados Unidos, o Kim Jong-un, assim, como que seria se eles fossem uma empresa pelo perfil deles? Olha, você percebe claramente que a Merkel, ela tem uma predominância muito mais racional. Talvez não seja aquela mais empática, aquela que mais empolga as pessoas, mas é aquela que mais reflete nas decisões dela. Ela consegue conciliar e juntar todo mundo em volta dela ali. Mas ela consegue trazer isso baseado em ideologia, em raciocínio. Ela não quer convencer as pessoas por idolatria, mas por ideologia. Já o Trump, o da Coreia do Norte, ele já tem exatamente o contrário. O Trump, ele vai no limite do sentimento inconsciente. Ele vai te colocar entre amor e ódio. E ele descarta quem não gosta dele. E depois, ele faz até uma estratégia interessantíssima, que é chegar para o mercado e dizer, agora eu sou bonzinho. Se você observar, o líder da Coreia do Norte era uma pessoa completamente desconhecida, ele foi nos limites de toda a ameaça que o mundo poderia ter. Depois que ele instalou o medo, ele ganha atenção. E com a atenção, agora ele é chamado à mesa para falar com o líder da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Você quer dizer que o Trump e o Kim Jong são parecidos? São muito parecidos. Muito parecidos por dois motivos. Eles têm um ego extremamente exacerbado. Eles precisam o tempo inteiro estar sendo o centro das atenções. Todos os holofotes têm que estar virados para eles. E o que é mais interessante, em muitos momentos em que eles parecem completamente malucos, eles são extremamente estrategistas. Porque junto, quando eu te falei do cérebro reptiliano e do límbico, que tem a ver com competição e sentimento, esses dois cérebros, eles não mentem. O único cérebro que mente é o neocórtex, que é o cérebro que consegue trabalhar regras sociais. E é esse cérebro que cria artimanhas, que faz com que muitas vezes você engane pessoas, você diga ao seu chefe que ele está bem quando não está, porque você está se protegendo. Esses líderes, eles têm como característica trabalhar sempre dentro de um estratagema que não necessariamente tem que estar conectado à realidade. A gente esqueceu de falar do Macron da França, né? O pessoal fala que ele tem ali muita gente em volta dele, que seriam, entre aspas, aí, bajuladores e tal. Como é que seria o Macron, assim, nessa história? O Macron estaria no meio termo. Ele consegue ser uma pessoa que traz uma proposta de renovação, mas ao mesmo tempo agradando os conservadores. Ele entrou por uma via intermediária na França. Ele não veio como sendo aquele que iria mudar tudo, mas também não era aquele que estava assentado numa direita perpétua. E o Macron, ele seria uma mistura de Trump com Angela Merkel. Agora, pegando esses personagens, esses 4 personagens e jogando dentro do ambiente corporativo, né? A gente tem esse tipo de chefe, né? Todo mundo já tem bastante experiência de mercado, já passou aí por um ou outro tipo de chefe. Como é que esses líderes aí se enquadram aí no ambiente corporativo e como lidar com eles assim no ambiente corporativo? Olha, eu fiz uma estatística esses dias e mais da metade das pessoas que vêm se aconselhar comigo em processo de mentoring, de desenvolvimento, e eu faço mentoring para presidentes de empresas, para diretores, mais da metade sempre imputa à chefia algum tipo de problema. Problema de relacionamento, problema de comportamento. E eu costumo dizer para essas pessoas que apenas 3 fatores vão fazê-las nunca mais reclamar da chefia. O primeiro deles... Elas virarem chefe, não? Não, ainda não. Mas o primeiro deles é o seguinte: um chefe, alguém que exerce uma liderança, efetivamente terá menos acesso aos detalhes de cada operação do que a pessoa que está apenas naquela área. Evidentemente que quanto mais detalhes você tem, mais você tende a fazer uma defesa daquela sua área e tentar, inclusive de boa fé, potencializar ao máximo isso. Entretanto, ao olhar demais para uma área pequena, você às vezes perde noção do todo. Então, uma das coisas que é comum, relativamente comum, é a pessoa projetar que o chefe não tem uma visão de como poderia ser melhor, que tolhe ele, que impede ele. A segunda coisa é que os profissionais muitas vezes projetam no chefe as próprias mazelas de comportamento, mais ou menos assim. Meu chefe exigiu que eu terminasse tudo na sexta-feira às 6 horas. Quando eu terminei, ele diz, olha, eu acho que a gente vai ter mais uma semana. Poxa, eu trabalhei até a tarde da noite e tal.
Porém, quando esse chefe me cobra alguma coisa e eu não cumpro, eu digo, pô, chefe, você tem que compreender, não é assim. Quer dizer, o chefe flexibiliza, mas eu também costumo flexibilizar certas coisas. Então, o segundo ponto-chave, quando eu tenho um chefe que eu tenho algum tipo de atrito, é verificar se eu não tenho um problema na escala de valores com ele. Porque se eu projeto nele o meu comportamento, é claro que isso vai dar um curto-circuito. É claro que nem todas as decisões dele vão ser analisadas por mim como algo positivo. E também vale questionar a própria escala de valor, porque aquele relacionamento ali, você tem que olhar para você também, não? Né? Questionar a sua escala. Até porque no momento que muita gente que sai de uma empresa e vira autônoma, ela perde todo esse referencial aí e ela fica um pouco perdida muitas vezes, né? Porque ela vira o próprio chefe e a partir disso ela acaba tendo que mudar tudo. Desculpa, eu cortei um pouco o seu raciocínio, perfeito. pode continuar. Isso que você falou é importante porque a gente tem que dar um alerta para as pessoas. As pessoas, elas crescem nas empresas trabalhando com base em conceitos e não baseado em regras. Vamos explicar. Eu tenho um filho de 17 anos. Aos 15 anos, ele podia ir para a baladinha, mais 10 horas tinha que estar em casa. Aos 17, pode voltar às 2 da manhã. A regra mudou, mas o conceito é o mesmo. Quero educar meu filho. Pessoas crescem quando trabalham em conceitos e não em regras. O que muda quando alguém é funcionário de uma empresa e agora passa a ser um empreendedor autônomo? Muda a regra, o conceito é o mesmo, eu tenho que ser bom o tempo inteiro. Então eu dizia, uma das coisas que as pessoas fazem é exigir do chefe o mesmo grau de detalhamento de uma tarefa. O segundo é um conflito de escala de valores que ele projeta no chefe o próprio comportamento. E terceiro, se ele está convicto de que não é passível uma convivência harmônica entre a sua escala de valores, o conceito de valor, com o chefe, ele deve lembrar que eu não subo uma escada do primeiro para o 8º degrau sem passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. E que ele tem que ter um planejamento para fazer do chefe ruim a grande catapulta, o grande trampolim, porque tem uma coisa importante. Quando você consegue conviver com um chefe ruim, com um chefe problemático, você convive com qualquer chefe. E automaticamente você se aproximou de ser um bom chefe. Porque a chefia é justamente administrar, gerir os recursos que tem. As chefias hoje não são valorizadas pela sua capacidade operacional apenas, mas principalmente pela habilidade de relação interpessoal. Então, quando você pega um chefe problemático e joga em você um desafio de dizer assim, eu tenho que saber lidar com essa pessoa. Eu tenho que mapear se eu estou mexendo na autoestima dele, se eu estou ameaçando ele, se eu estou tentando disputar quem é o macho alfa desse bando com ele, se eu estou, na minha maneira de posicionar, querendo mais holofotes que ele, eu estou sendo parte da criação do problema. E quando eu aprendo isso e entendo que na minha função, na relação com a chefia, eu posso transformar isso do limão à limonada, eu me torno mais próximo, cada vez mais rápido, com maior maturidade, um bom gestor. Você fala muito nos seus trabalhos, cuidado com o ego, né? O ego pode te atrapalhar na vida e também no ambiente corporativo. Como que é isso, assim? Explica melhor para a gente como trabalhar com o ego e como lidar com ele dentro do ambiente corporativo. Pela filosofia, pela psiquiatria, o ego é a minha noção de realidade. E quando eu inflo esse ego, eu tenho um superego. O que as pessoas devem lembrar sempre naquela cena clássica dos desenhos que tem um anjinho e um diabinho aqui do lado dizendo faça, não faça, faça. Então o superego, na verdade, é a minha voz de julgamento interna. Quando essa voz de julgamento começa a valorizar demais o que eu sou, eu perco uma referência sobre o que aqui eu me proponho. Por exemplo, o líder de uma equipe diz assim, eu consegui que a equipe desempenhasse muito bem essa tarefa. Eu sou demais. Não, isso não é demais. Você estava aqui para isso. Se fez a tarefa, não fez mais que a obrigação, senão você não estaria na liderança. Então o superego, ele até um certo ponto, o ego até um certo ponto é bom. Porque se a gente não tivesse ego, a gente seria pessoas sem autoestima. Numa entrevista de emprego, na hora de você aceitar um desafio, você tem um ego bom, você diz assim, eu não entendo dessa tarefa, mas eu sou capaz de resolver essa situação, eu sou capaz de aprender, isso é bom. Agora, quando o meu ego extrapola essa linha tênue de eu gostar do que eu sou, para eu achar que sou mais que os outros, quando eu jogo esta régua como referência sobre os outros, eu estou abandonando o lado positivo e estou indo para o lado negativo, que é tornar os outros piores para me sentir melhor. Tem duas maneiras de eu me sentir bem. Uma
é olhar quem é bom e querer ser igual a ele. O segundo é tornar quem está ao meu lado pior que eu. Eu sou automaticamente bom. Esse é um círculo vicioso que muita gente adota. E aí você acaba comprometendo todo o relacionamento dentro de uma empresa e a maioria das demissões acontecem por conta de relacionamentos ruins, não é isso? Não te diria 100% porque seria absolutismo. 99,9%, o último, há controvérsias de que as demissões acontecem por atitudes. Essas atitudes, repito, são questões inconscientes, não são atitudes conscientes. Ou a pessoa se trai porque ela passa a ter um sentimento de ego, de ser melhor que as outras, ou um sentimento de desprezo sobre a capacidade dos outros, ou um individualismo tal que ela acha que os outros são completamente desnecessários. Nós temos psicopatas corporativos, que são pessoas que gostam de fazer os seus colegas sofrerem. Ele tem prazer em colocar aquela sementinha do mal na vida do outro, dizendo, olha, acho que o chefe não gostou do que você fez, hein? Eu não sei se não vai sobrar para você. A pessoa não fez nada, mas a dúvida corrói o outro, ele fica ali curtindo, literalmente tendo prazer pelo sofrimento alheio. Tá certo, a gente continua esse debate depois do intervalo, rápido intervalo, e já voltamos com o São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil. Hoje o nosso convidado é o doutor em administração e mestre em engenharia de produção e palestrante, Luciano Salamacha. Professor, vamos falar um pouco de empregabilidade e gerações mais antigas e gerações mais novas, né? A gente estava debatendo aqui no intervalo aquela questão da geração nem trabalha, nem estuda. Como que está aí o mercado para essas novas gerações, com a forma como essas pessoas encaram o mundo? Olha, alguns dados estatísticos terríveis. Por exemplo, de 18 a 25 anos, você tem mais que o dobro de desemprego no Brasil. Ou seja, porque é uma geração que ela foi moldada, e aí uma coisa que pouca gente fala, ela é vítima dos seus pais. Simples assim. Os pais que hoje têm 35, 40 anos, entre 30 e 40 anos, e que têm seus filhos na casa de 15, 18, 20 anos, são pais que foram privados de alguns confortos, porque as famílias tinham 3, 4, 5 filhos, então o quinhão tinha que ser dividido com mais pessoas, havia uma socialização maior dos recursos da família, e quando agora as famílias têm 1 ou 2 filhos, os pais preferem dar muito mais a um filho, numa espécie de compensação do que não puderam ter. A gente fala o seguinte, as gerações mais antigas, os filhos acompanhavam os pais, né? As gerações mais novas, os filhos se tornaram protagonistas da relação familiar, é isso? Sim, mas isso por culpa dos pais, e esse é o ponto-chave. Essa geração não é uma geração que decidiu ser assim, ela foi influenciada, porque todos nós nascemos com um HD resetado, com apenas funções básicas de sobrevivência e tudo mais. A partir dali, nós vamos acumulando experiências, e essas experiências, seja o que a gente estuda, seja o que a gente vive, o que a gente aprende com a vivência dos quem está à nossa volta, dos testemunhos que a gente recebe, gera uma coisa que a gente vai chamar lá na frente de personalidade. A personalidade é pegar o meu caráter e moldar esse conjunto de coisas que eu vi, e quando eu já não sei de onde que eu tirei aquilo, eu digo que eu tenho uma vontade própria. Você está dizendo que os pais com essa... mimaram os filhos e estragaram os filhos para o mercado profissional. Literalmente. E essas pessoas, até 29 anos, elas também têm um fator socioeconômico. Até 29 anos, até 2014 aproximadamente, você tinha pleno emprego no Brasil. O pleno emprego fazia com que um jovem que ingressasse no mercado de trabalho pudesse escolher onde iria trabalhar, pudesse pedir demissão a hora que quisesse e ser assediado sem ser requerido dele nenhum tipo de qualificação. De repente mudou, e com a taxa de desemprego lá em cima, o mercado diz, você não se qualificou. Mas peraí, ninguém me pediu isso. Papai me dizia que eu era muito bom, mamãe me dizia que eu era muito bom. Tanto que eu acreditei. E eu acreditei, tanto que eu não quero sair de casa, da casa dos meus pais, lá eu tenho conforto, é o ninho. E aí as coisas, na verdade, hoje, precisam acontecer da seguinte maneira. Os jovens que estão caindo no mercado estão levando um choque de realidade e estão automaticamente jogando essa pressão sobre seus pais. Você me enganou.
Você não me disse a realidade da vida. Você não me preparou para apanhar, você me preparou para ser campeão, não para ser derrotado. Nesse momento é importante que os pais tenham a consciência de começar a compartilhar os seus fracassos com os filhos e não apenas as suas vitórias. Os pais adoram compartilhar vitórias, porque ser herói é muito bom, é gostoso. Quando eu compartilho os meus erros, eu também me demonstro frágil, me demonstro não tão forte, me demonstro, inclusive, numa geração extremamente, com muito acesso à informação, os jovens são muito mais questionadores que os pais foram em relação aos seus avós. Então, um jovem hoje de 17 anos, ele bate boca com você sim, ele vai te questionar. Só que nessa hora, o pai deve lembrar de uma frase que no mundo corporativo é sensacional, que diz o seguinte: um líder dá à sua equipe o que ela precisa e não o que ela quer. Um pai dá ao seu filho o que ele precisa e não o que ele quer, senão ele come hambúrguer no almoço e na janta todos os dias. Essa decisão de formar pessoas para o mercado profissional, para algumas pessoas já está tarde demais, mas não é irreversível. Como que essas pessoas, no meio dessa história toda, no meio do curso, com a viagem já, no meio da jornada, o que elas podem fazer para se adaptar a essa nova realidade? A gente está falando aí de crise também, a crise já está aí há bastante tempo, né? Mas como é que essas pessoas podem fazer para corrigir as coisas no meio do curso dessa viagem? Em primeiro lugar, eu costumo usar uma metáfora que diz assim: sai da Disneylandia, volta para o mundo real, sai do parque de diversões e começa a socializar em casa. Toda crise, ela tem sim um sofrimento muito grande, mas o sofrimento também significa renascimento. É por isso que tem outono antes antes do inverno e inverno antes da primavera. A gente precisa desse sofrimento. Então os pais, eles têm que começar a socializar. O pai perdeu o emprego, vamos cortar coisas, vamos cortar. Se tem horários, tem que seguir esses horários. O ambiente familiar é extremamente positivo para ensinar a um jovem um perfil profissional. Desde a questão do horário, desde você ensinar um jovem, por exemplo, uma criança a preparar um alimento. Olha só, se uma mãe convida um menino, um moleque ou mesmo um adolescente para preparar um alimento, ela está dando um treinamento corporativo. Ela ensina que há uma sequência que tem que ser observada, que não há tempos a serem observados. E o principal, se ele preparar esse alimento e esse alimento não ficar bom, ele vai ter que arcar com a responsabilidade de ter desperdiçado aquele recurso ou de ter que comer algo que não é saboroso. O problema é que aí o pai chega e diz: não, joga tudo fora, vamos tudo de novo. Aí é a geração videogame. Não tem problema morrer, porque tem mais uma vida para gastar. No mundo corporativo não é bem assim. No mundo corporativo, uma oportunidade pode ser desperdiçada e a pessoa ela vai ter que ter um esforço muito grande para ter uma oportunidade igual. Você pode até ter duas oportunidades, mas para você ter essa segunda oportunidade, vai ter que batalhar muito e vai ter que começar tudo de novo e do zero, né? Perfeito. Então, eu acho que os pais, nesse momento, devem chamar a si a sua responsabilidade. O maravilhoso em educação e pedagogia é que nunca é tarde para ensinar e também nunca é tarde para aprender. Você falou de compartilhar aí os fracassos, né? Isso nos torna aí humanos, né? Você falou aquela coisa do herói, aquela coisa da pessoa intocada e tal. Você acha importante, no ambiente corporativo, a gente trabalhar isso, essa questão do compartilhamento do fracasso, admitir isso, por exemplo, numa entrevista de emprego: olha, eu falhei no emprego tal, ou não, na hora da contratação, por exemplo? Veja, as entrevistas de emprego hoje, elas são pautadas da seguinte maneira: de um lado, alguém que tenta ser o estereótipo do profissional perfeito, mentindo pra caramba. Do outro, alguém que sabe que ele tenta ser o estereótipo e tenta descobrir algo de verdadeiro em meio de tantas mentiras. Mas para o profissional especializado, a mentira pega rapidinho, não é? Pega rapidinho. Por isso, o macete qual é? Falar a verdade, sem exagerar, sem diminuir e, principalmente, demonstrar que ele pode colaborar muito para uma empresa com os erros que cometeu. Vou te dar um exemplo. Algumas pessoas, elas, seja porque decidiram ser empreendedores, seja porque não tiveram opção, foram demitidas e passaram, esses dias mesmo soube de uma pessoa que era um engenheiro numa grande montadora de veículos que hoje faz pães para poder ter uma renda. Não é o caso dos refugiados, por exemplo, a pessoa era juiz no país de origem. Sim, perfeito. E aqui começou a abrir um negócio de esfirra, por exemplo, no caso dos refugiados sírios. Ou até mesmo trabalhar numa confecção. Veja, tanto faz se ele é um empreendedor por opção ou por falta de opção. O que interessa é que ele pode não ter tido sucesso nessa carreira.
Diferentemente de alguns países em que a gestão é mais desenvolvida, principalmente países de origem americana, Você quer dizer inglês, os anglo-saxões, né? Anglo-saxões, perfeito. Que a gente tem uma tradição católica da culpa e o anglo-saxão não tem isso tanto. Isso. Né? Então é assim, quando um empresário nos Estados Unidos quebra, todo mundo diz, ora, é normal, podia dar certo, podia dar errado. E muitos empresários que deram certo quebraram antes 5, 7, 8 vezes. Exatamente. Aqui no Brasil, a pessoa tem vergonha numa entrevista de emprego de dizer, olha, eu tentei abrir minha pizzaria e fracassei. Isso significa que ele é incompetente e desqualificado para tudo? Não. É nessa hora que ele diz assim, olha, eu tentei ser um empresário, eu sei todas as dores e eu vou vir aqui com o que eu chamo de DDD, dor de dono. Eu trabalharei aproveitando todos os erros que eu cometi lá para não cometer aqui. E aí você vai ganhar pontos com o entrevistador? Com certeza. Porque as pessoas, elas demonstrando que erraram, elas demonstram aprendizado com o erro. Quem só acertou, possivelmente não enxergou os erros que cometeu, o que é pior, porque isso é arrogância. Você tem um trabalho, tem até um livro sobre isso, que é Stakehand, né? Perfeito. Explica pra gente o que é isso, são 5 pilares, né? Como que funciona isso e como que isso pode ser aplicado no ambiente empresarial? Eu tenho 2 metodologias minhas em que eu posso primeiro experimentar nas empresas, aplicar, colher resultados e depois publicar. A Stakehand, ela é uma matriz baseada na mão e ela tem muita fundamentação neurocientífica. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, que nós não somos pessoas que fazem 10 coisas na atenção primária ao mesmo tempo. Nós começamos e paramos uma série de coisas. Quando as pessoas têm foco, quando as pessoas têm poucas coisas centrais para se preocupar, elas têm uma performance muito maior. E eu usei um exemplo de fixação mnemônica, que é a mão, para levar as pessoas a fazer planos e atingir resultados. E tem sido maravilhoso. Então a gente começa pela palma da mão dizendo que a palma da minha mão tem uma sensibilidade muito maior do que as costas da minha mão, porque aqui sou o meu eu verdadeiro, é assim que eu olho para o espelho. Quando eu não estou bem, eu me fecho, porque eu busco a minha essência. Aqui não, aqui é o meu eu social. Uma textura diferente, uma resistência maior e garras, porque eu luto. E eu não sou tão flexível quanto para o meu eu verdadeiro. E você tem mais uma armadura aqui, né? Que é essa casca que eu tenho que mostrar. Eu não posso ser verdadeiro o tempo inteiro numa empresa sob pena de eu me tornar frágil. Então, uma liderança pode compartilhar os seus erros desde que não fragilize a liderança. Desde que isso sirva apenas para fortalecer a liderança participativa, mas não a liderança fraca. Mas você tem 5 pilares, né? Que é força... Começamos por esse dedo aqui. Dedo mais baixinho da mão, diferente, força de vontade. Se você observar, é a tua marca pessoal. É esse dedo que se coloca na sua identidade. Força de vontade é aquela vontade que você tem que ter com muita força. É querer as coisas não quando é conveniente, mas principalmente quando não é conveniente. Eu sou do sul, de uma cidade chamada Ponta Grossa, em que no inverno você acorda com -2. Você tem que ter muita força de vontade de querer trabalhar, porque você tem todas as desculpas do mundo para ficar doente, para não... Força de vontade faz com que você trabalhe com qualquer pessoa da equipe sem nenhum problema. E a força de vontade tem que ser a tua marca. Do lado da força de vontade, você tem o dedo do conhecimento. Se você observar, é esse dedo que você usa para afastar pessoas ou para aproximar pessoas. E é melhor aproximar do que afastar. Essa é a função do conhecimento. O mais legal é que tem gente que tem força e vontade e não tem conhecimento. É esforçado e consegue resultados, às vezes, muito pequenos. Quem tem só conhecimento e não quer é o famoso teórico que sempre fica reclamando que se ouvissem ele, alguém ia ter sucesso. Agora, o legal é que quando você junta conhecimento, força de vontade e põe para trabalhar, você tem resultado. Porque o resultado é decorrente desses dois. E aí vamos para o terceiro qual que é? Resiliência. O dedo mais fraquinho da mão. Que é a palavra da moda agora. Que é a palavra da moda. E que significa a capacidade de sofrer pressão, se deformar em função do ambiente, mas a hora que você retira a pressão, voltar a ser quem você era. Resiliência é a geração que hoje tem mais dificuldade de assumir. Que é o seguinte, eu vou estudar para isso, mas eu vou ter que abrir mão de algumas baladas, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas para passar no vestibular. É eu querer realmente suportar as pressões do dia a dia sem ter nenhum tipo de reclamação. Do lado da resiliência eu tenho a disciplina, é o dedo anelar, é ali que está a minha aliança do meu compromisso. A disciplina, a resiliência eu suporto, a disciplina eu levo até o fim com a mesma intensidade, a mesma dedicação. São irmãos.
A resiliência sem a disciplina geralmente não funcionam juntos. E está faltando um que é... Vamos lá? Força de vontade, conhecimento, resiliência e disciplina. Esse é o planejamento, é o pai de todos. É o que centraliza. E o planejamento é o que dá equilíbrio a alguém. É um planejamento de curto, médio e longo prazo. Se eu quero, o que eu tenho que conseguir nos primeiros 90 dias para que eu atinja no primeiro ano e atinja depois do primeiro ano? É tão mágico isso que uma multinacional, o presidente, colocou essa matriz na sua sala e cada vez que chega um diretor, um gerente, diz, eu estou com um problema, diz, vamos resolver. Você quer realmente resolver? Eu quero. Então você não conhece o suficiente. Eu conheço, então você não está suportando. Eu estou suportando, então você não está tendo disciplina para fazer o que nós combinamos. Eu estou suportando tal. Então vamos rever o planejamento. Tá certo, a gente continua esse assunto depois do intervalo, rápido intervalo, e já voltamos com o São Paulo Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil. Hoje o nosso convidado é o doutor em administração e mestre em engenharia de produção e palestrante Luciano Salamacha. Professor, vamos falar um pouco sobre dois temas nesse último bloco do programa. Primeiro é crise econômica, mas eu queria começar falando sobre inteligência artificial, né? O quanto que ela vai tirar empregos do mercado de trabalho e o quanto nós temos que nos preparar para lidar com essa nova configuração aí no ambiente corporativo. Veja, inteligência artificial, que é a capacidade de uma máquina desenvolver um algoritmo inteligente que a cada input ela vai mudando a decisão. Está ligada diretamente a um outro conceito que dizem que vai roubar emprego chamado indústria 4.0, que é a indústria inteiramente mecanizada. Tem até uma piadinha que diz que no futuro teríamos um homem, um cachorro e uma máquina. A máquina para fazer o serviço, o homem para dar comida para o cachorro e o cachorro para não deixar o homem tocar na máquina. Basicamente, eu costumo ter um olhar diferente sobre isso. As máquinas estão tomando o trabalho que sempre foi das máquinas, apenas elas ainda não haviam sido inventadas. Ou seja, um trabalho que é mecânico ou que decorre de uma inteligência artificial, como por exemplo o Watson, que é um modelo de inteligência artificial da IBM e que hoje nos Estados Unidos, nos hospitais que adotaram isso, mais de 90% dos diagnósticos feitos pelo Watson sobre um paciente são obedecidos, são confirmados pelas enfermeiras. Quer dizer, isso nos torna seres humanos descartáveis de maneira alguma. Nós estamos voltando para a essência que nos torna diferentes de todos os outros animais da natureza, que é a consciência, que é a capacidade que eu tenho de ter ciência de mim mesmo, de saber. O único animal na face da Terra que consegue avaliar os próprios sentimentos é o ser humano. Isso chama-se consciência. E de agora em diante, o que vai determinar a empregabilidade de alguém é a capacidade de tomar decisões. Decisões essas que serão cada vez mais complexas. Porque as decisões que são fáceis, elas são decisões que são passíveis de um algoritmo. Dá exemplos para a gente de uma decisão complexa nesse novo ambiente da indústria 4.0. Muito fácil. Qualquer invento, qualquer pessoa que os telespectadores entendam como um visionário, violaram um algoritmo existente. Um celular com uma tela touch da Apple, o iPhone, ele foi desenvolvido quando já existia a tecnologia do touch, quando já existia uma indústria de celulares, mas ninguém da indústria de celulares da época considerava que uma empresa que fabricava computadores iria entrar naquele mercado. Naquele momento, um visionário diz assim, acho que isso pode ser uma mudança de futuro. Esse é o lado humano que nenhum computador vai conseguir estabelecer. Você não consegue estabelecer um algoritmo que gere uma inovação radical. Você consegue fazer com que a ciência leve você a aprimoramentos, mas jamais a uma quebra. Nenhum empreendedor toma uma decisão sobre momento de crise. Vamos falar de Brasil hoje. Eu estava fazendo uma palestra esses dias aqui em São Paulo e o empresário chegou para mim e falou, olha, eu estou muito desanimado com o Brasil. E vamos mudar para os Estados Unidos. O que o senhor acha? Eu falei, você está certo. Ele falou, você acha que o Brasil não tem jeito? Eu falei, não, é um a menos para incomodar. Se você quer ir embora, vá. Essa pessoa nunca morou fora. Nunca morou fora e ele não tem uma noção de que é o Brasil. O Brasil vale 50 Uruguais, 6 Argentinas, 10 Venezuelas e metade da população da América do Sul. Se você tem um país que está com um consumo represado nos últimos 5 anos, é o Brasil. E o Brasil, por mais que você tenha qualquer tipo de problema
político, lava-jatos da vida e o que for, é um país que não tem como dar errado. E tem a questão, lá fora, a pessoa que sai, né? Eu já morei fora 2 vezes, lá fora os países têm as suas mazelas, a população tem os seus problemas também, não é só a gente, né? Não adianta a gente ficar com esse complexo de inferioridade que a gente tem aqui no Brasil, muitas vezes, o complexo de vira-lata, né? Esse complexo, ele é tão equivocado que eu vou te dar alguns exemplos. O sistema de saúde do Brasil, o SUS, que todo mundo critica e realmente merece críticas em vários ambientes. A gente já debateu isso aqui, não tem país com mais de 100 milhões não de tem, habitantes. é um sistema altamente amplo e evoluído. Uhum. Altamente evoluído. Eu fui ao exterior há pouco tempo e na fila aqui no Brasil, eu via um excesso de direitos. Então, era uma disputa de pessoas de melhor idade disputando com senhoras grávidas, com pessoas com deficiência. Chegamos nos Estados Unidos e quando fomos para a imigração, era uma fila única e ainda por azar havia troca de turnos. Ficamos 40 minutos na fila, todos de maneira unitária, de maneira igualitária, ninguém reclamou. Aqui a gente tem um excesso de direitos. O Brasil tem mais de 7 mil leis, mais de 7 mil leis. Nosso problema não é a falta de lei. Nosso problema é a falta de coerência na sua aplicação. E o problema é que muitas dessas leis também não funcionam. Agora, falando de crise, né? A gente está ainda no momento de recuperação, mas a gente ainda está imerso nessa história da crise. Muita gente culpa a crise pelo desemprego. O que eu, como profissional, que estou, às vezes, fora do mercado e quero voltar ao mercado, o que eu posso fazer para que a empresa me queira como profissional naquele determinado segmento? Quais são os passos que as pessoas que estão em casa, a gente está aí com mais de 10 milhões de desempregados hoje no Brasil, o que essas pessoas podem fazer para voltarem a ser de interesse para o mercado? Eu acho que em 2 minutos explicar um pouquinho o que é o Brasil hoje. O Brasil não está mais em crise, é importante dizer isso. Crise é quando eu estou encolhendo, quando eu estou caindo. E o Brasil parou de encolher porque já chegou, é a chamada curva em U. Nós demos a barrigada da letra U, independentemente de gestão política. O Brasil não encolhe mais, então nós não estamos mais em crise. Existe um outro fenômeno chamado produtividade. Então, se eu tinha 100 funcionários para produzir 100 produtos e eu passei a vender 50, e eu fiquei com 50 funcionários, esses 50 funcionários hoje produzem 70 produtos. Então, a hora que o mercado começa a retomar consumo, eu, com aquele mesmo número de pessoas, estou produzindo mais. Isso é maravilhoso quando você olha mundialmente um país que eleva a sua produtividade. Bom, como que está o mercado agora? As empresas retomam, pararam de perder, não há mais empresa no Brasil que perde faturamento. Agora não, agora as empresas estão crescendo. Mesmo com essa greve de caminhoneiros que a gente teve? A greve de caminhoneiros, no momento histórico, ele é tão pontual quanto um segundo é em um dia todo. Ele foi pontual, vai ter repercussões, sem dúvida alguma, mas poderia ser qualquer outro tipo de situação. Não é um fator que acaba com toda a perspectiva de crescimento. Entretanto, entre as empresas retomarem o crescimento de maneira segura, que esse é o ponto-chave, de maneira segura, vai haver um descolamento entre o crescimento das empresas e o crescimento do emprego. O crescimento do emprego vai vir lá atrás, enquanto o crescimento vem primeiro. Como que é isso? As empresas, elas estão crescendo, mas a produtividade está fazendo com que elas passem a vender mais com o mesmo time. Elas eliminaram tudo aquilo que não agregava valor, que não gerava resultado. Elas tiraram a gordura. Perfeito. E ficaram magérrimas e prontas para o combate. Agora, os profissionais têm que entender o seguinte. Número 1, esqueça que você vai voltar ao mercado de trabalho que existia. Isso não existe mais. É outro ambiente, outra configuração. Ambiente. Se você volta com a cabeça do ontem, você não vai encontrar. É como você falou, você morou no exterior, quando você volta à sua família, não adianta você querer chegar para os seus amigos e achar que todo mundo parou no tempo. As coisas evoluíram, as empresas apanharam muito assim como os profissionais. Então, esse é o primeiro ponto. As empresas não serão mais as mesmas. 2, as pessoas serão cobradas por tomada de decisão. A tomada de decisão não significa acertar, mas significa raciocinar de maneira coerente. As empresas querem que as pessoas passem a pensar mais e quem pensa chama para si responsabilidades. Então, o terceiro pilar é conseguir demonstrar para o mercado que você não treme, que você não tem medo, que a tua autoestima é suficientemente forte para você não se sentir inseguro
para chamar a responsabilidade e responder pelas suas decisões. Quarto, você vai ter que demonstrar para a empresa que você é um ser em evolução cognitiva, em bom português. Se quem está desempregado agora e está nos escutando, deveria se questionar quantos livros já leu nesse ano, quantos cursos gratuitos que ele pode acessar numa internet ele já fez nesse ano. Tem milhares. Tem milhares. De várias universidades muito das boas. Melhores do mundo. Tem cursos de idiomas. Então, a única coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte: quem tem inteligência resolve um problema. Quem tem humildade pede ajuda, copia, mas resolve um problema. Quem não quer resolver arranja um monte de desculpa. E esse ambiente de desculpas não existe mais. Então, se a pessoa bater numa empresa hoje, se eu estiver do outro lado, a primeira pergunta como recrutador eu vou dizer: quantos cursos você fez no ano de 2018? Quantos livros e que tipo de livros você leu? Eu quero saber o que você investiu em você. Puxa, eu não tinha dinheiro. Não, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma coisa que está te sobrando enquanto você está procurando emprego. Tempo. Aí já era a entrevista. Ou o cara se consagra. É nessa hora que ele diz assim: eu estudei 4 coisas diferentes, eu estou fazendo um curso disso, eu estou fazendo um curso daquilo, li esse livro, esse aqui eu consegui de um amigo em PDF, sei lá o quê. E eu costumo separar aqueles que querem daqueles que querem trabalhar, daqueles que querem um emprego. Ali você resolve o problema. Para a gente finalizar o nosso programa de hoje, a pessoa que vai voltar agora para o mercado de trabalho, ela vai ganhar menos do que ela ganhava antes? Veja, eu vou fazer uma comparação extremamente grosseira. Se você vendia um imóvel por 1 milhão há 3 anos atrás, talvez você venda esse imóvel por 500 mil. Quer dizer que ele perdeu valor? Não. Valor está diretamente ligado a uma circunstância temporal. O teu salário será em função com a temporalidade. Significa que quando você ingressar, hoje mais importante de discutir salário é discutir oportunidade. Desafie a empresa. Eu aceito esse salário, mas eu vou te causar um problema. Eu serei tão bom que você vai ter dificuldades. Porque a hora que retomar o mercado, eu estou ativo, eu tenho um bem precioso. Então, a questão do salário é uma lei muito simples que, independentemente da adoção política que for, sempre vai predominar a lei da oferta e da procura. Mais gente procurando, o produto valoriza. Mais gente oferecendo, o produto desvaloriza. Desemprego significa briga por preço de salário, normal. Tá certo, professor. Muito obrigado aí pela entrevista. O tempo passou super rápido, dá para a gente fazer vários programas sobre isso. Obrigado por acompanhar o São Paulo Brasil, TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.